Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Hoje, quando são 20 horas e 31 minutos, tem um microfone aberto aí que está realimentando. Boa noite, doutores. Isso, agora sim, agora deu. Porto Alegre, 20 horas e 31 minutos. Saudamos os nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente jornalista do Jornal O Novo, da cidade de Novo Hamburgo, do José Luiz, que tem a sua plataforma no Twitter. Igualmente, o nosso irmão, Dr. Domingos da Paz, também jornalista, além de advogado. Queremos inicialmente, inaugurando a nossa live de hoje, homenageando o aniversariante da semana, Dr. Adalberto Martins de Rezende, nosso presidente regional da ANB de Tocantins, a quem a família ANB abraça, rende as suas homenagens pela passagem de seu aniversário ocorrido em 20 de outubro. A nossa live de hoje vai ser um pouco diferente, né? Nós vamos, inclusive, nos focar num tema que, a nosso juízo, tem relação direta o que está por vir no próximo final de semana, sobretudo com as nossas eleições. E vamos tratar dos reflexos das eleições do segundo turno e os princípios e os anseios da ANB relacionados ao resultado final da eleição. Além disso, também vamos tratar um pouco do patrulhamento ideológico das instituições de ensino superior, que principalmente durante o período acadêmico sofrem uma verdadeira lavagem cerebral. E ao final vamos falar um pouco, dar as notícias dos TRF. Aos nossos painelistas, convidados, mais uma vez, Dr. Robson Aparecido Ramos, doutora Leonice de Oliveira Vieira, Dr. Domingos da Paz, e honrosamente anunciamos também a participação hoje do Dr. Paulo César Rodrigues de Farias. Iniciamos com o Dr. Paulo, porque eu sei que ele está se sentindo um pouco desconfortável, né, doutor? Mas saudar os nossos internautas e principalmente a nossa bancada. Boa noite, doutor Paulo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco. Boa noite, Carlos. Boa noite, Robson. Boa noite, doutora Léo. Boa noite, Domingos da Paz. Boa noite a você que está aí assistindo aí pontualmente às 20h34 agora essa live. Mas assim, vou sobrevivendo. Tenho aí alguns percalços aí de saúde, principalmente a labirintite aí que me ataca já tem um bom tempo. Ano passado tive uma crise muito forte. E logo que terminou, acho que foi coincidência, né? Logo que terminou o primeiro turno e a eleição, até deixar claro aí que eu fui eleito suplente, né, de deputado federal, e aqui eu quero deixar minhas vênias e meu agradecimento aqui à doutora Rogéria e à doutora Tânia, aqui de Goiás, que foram, assim, me deram apoio, trouxeram o nome da ANB para me dar esse apoio aqui, não foi preciso, então muito obrigado, doutora Rogéria e doutora Tânia, também a doutora Léo deu um apoio também, participando aí dos grupos ativamente, e é isso, a luta não para, né? Terminamos aí uma batalha nesse primeiro turno, tive a graça de Deus de ser eleito suplente, mas o mais importante foi a experiência, muitas delas mais positivas do que negativas, né? É óbvio que a gente tem decepções, mas serve para a vida, serve de... Tudo bem, doutor Maurício? Satisfação. Serve de alento para a gente continuar a luta, né? Então, deixa as saudações iniciais aí e dizer, vamos lá, vamos seguir. Estou enfrentando o sistema, enfrentando a saúde, mas cuidando dela, né? Vamos lá, estou à disposição aí para a gente discutir esses assuntos aí. Ok, vamos dar também uma boa noite, suas considerações iniciais, Dr. Robson. Boa noite a todos. É um prazer ter na nossa companhia o Dr. Paulo, o Dr. Maurício, outra vez, e rever aqui o Dr. Domingos, a doutora Leonice. Uma boa noite a todos os internautas que estão acompanhando a gente. E vamos lá, o assunto é importante hoje. Ok, doutora Léo, muito boa noite mais uma vez. Gratidão pela presença, como todas as outras vezes. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Domingos, doutor Maurício.
especial nosso doutor Paulo. Se cuida, meu amigo, porque a vida é uma só. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui conosco e nós vamos tentar fazer assim o mais breve possível, para que o doutor possa trazer algumas informações e já deixar o doutor livre, porque eu sei que quando a gente não está bem de problema de saúde, não é fácil. E Ok. boa noite a todos, advogados, advogadas, internautas que nos acompanham em mais uma live. Maravilha, meu irmão, doutor Domingos da Paz, boa noite. Grato mais uma vez por estar aqui conosco. Boa noite, doutor Carlos, doutor Paulo Faria, doutor Robson, doutor Leonice, doutor Maurício Rabelo e os internautas, principalmente a família ANB, né? Que Deus abençoe a todos nós. Bom, primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais uma noite e levou uma live aí bastante exemplificativa e, por que não, esclarecer alguns pontos que continuam ainda controversos na cabeça das pessoas, né? Quem sabe a gente consegue dirimir essas dúvidas, né? Mas estamos aqui, à disposição. Perfeito. Maravilha. Doutor Maurício, muito boa noite. Desculpa, doutor, tantas vezes eu recebo o convite, mas quando vejo, não é outro dia. É que, por vezes, eu não me encontro no ambiente do escritório, mas sempre gratidão eterna pelos seus gentis convites. Boa noite. Boa noite, doutor Carlos, nosso mais do que ímpeto doutor, nosso presidente nacional. Doutor Robson, prazer imenso estar aqui com o doutor também, é uma honra. Nossa querida doutora Léo, nossa vice-presidente, muito obrigado. É uma honra estar junto com a doutora também. Doutor Domingos da Paz, é um grande prazer sempre estar com o doutor. E, claro, doutor Paulo Faria, eu sou fã do doutor e quero gratidão e falar para o doutor que Deus abençoe muito pelo que o doutor vem trabalhando, travando uma luta por esse nosso país, pela nossa causa também. É uma honra imensa, doutor, estar aqui junto, tá? E poder aí compartilhar todo esse conhecimento com os doutores também. Muito obrigado. Maravilha. Doutor Paulo, quantos votos e como é que foi a sua campanha? Conta um pouco para a gente. Campanha franciscana, sem fundo partidário, mas teve doações. O candidato ao governo, Major Vitor Hugo, fez uma doação que foi imprescindível, né, para poder caminhar um pouco e ter pelo menos os 2.314 votos que nós conseguimos, e uma eleição, eu diria que foi na raça de suplente, mas que leva aí para toda uma vida aí a experiência, e pode ter certeza absoluta, novembro agora nós já teremos algumas novidades aí, já pensando em 2024, para a Câmara aqui de Goiânia, não pode parar não. Qual é a leitura que o doutor faz diante de todo esse quadro aí? O presidente da República agora tendo mais de 300 e poucas inserções tiradas no cenário. Qual é a sua perspectiva para as eleições do próximo domingo? E o que isso representa? E o que isso representa para todos nós brasileiros? Primeira coisa é que viola o princípio da igualdade, né? Aquele caput do artigo 5º da Constituição Federal foi para a latrina. Até o próprio processo eleitoral, teoricamente, ele era para ser um processo igualitário, mas o que nós estamos vendo aí é um Tribunal Superior Eleitoral partidário que age totalmente fora da lei, onde tem um presidente que é um fora da lei, ele age completamente à margem da lei, e essa denúncia que foi feita agora há pouco aí pelo Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, e o Van Garten, dizem que mais de 154 mil inserções no período de 2 semanas apenas deixaram de ser veiculadas da campanha do presidente, ou seja, daria 52 dias em termos de horas, né? Se fosse para veicular isso em uma televisão, 52 dias interruptos de veiculação é o que foi retirado da campanha, ou seja, não há uma igualdade, há uma mácula muito grande. Eu, com mais essas informações, não tenho dúvidas que a igualdade não existe, que há um benefício direto e claro
E aqui eu afirmo com todas as certezas absolutas que há um processo claro de favorecimento de um lado, o lado comunista, o lado progressista, e aí eu só tenho a lamentar porque macula completamente o processo eleitoral, e lamentavelmente nós temos que aprender a conviver com isso, mas de uma forma diferente. Eu aprendo a conviver com isso lutando. Todo mundo tem que lutar, não adianta a gente ficar assistindo calado esse tipo de situação. Eu estou aqui já pensando com um grupo de advogados aqui para nós acionarmos a Procuradoria-Geral Eleitoral, que é o ARAS, né? Com base no artigo 27 do Código de Processo Penal, que é quando o cidadão tem conhecimento de um crime de ação penal pública, ele tem que comunicar ao Ministério Público. É o que a gente está pensando, mesmo aí com a tontura, uma labirintite atacada, nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, sabe, Carlos? Porque eu nunca, na minha vida, 52 anos de idade, nunca presenciei algo tão bizarro, tão dantesco quanto esses últimos 2, 3 anos. E, coincidentemente, foi o período que o Bolsonaro assumiu a presidência. Então, não há dúvidas que o sistema está agindo, está querendo, a qualquer custo, retirar o presidente e fazendo as coisas que não tem nem mais o descaramento de esconder a cara, não. Eles estão fazendo na mão grande mesmo, está muito descarado. Então, o que nós temos que fazer é lutar. E enquanto eu respirar, eu vou lutar. Esse é meu lema. Só se eles acabarem comigo para eu parar de lutar, né? Mas enquanto eu tiver uma restinga de saúde, estarei lutando. Doutor, nós todos sabemos que os prejuízos causados ao país, porque o país não está mais produzindo e os negócios estão parando porque ninguém sabe o resultado das eleições, e ela é uma incerteza diante de todo o quadro que se pintou ao longo desse período eleitoral. Na sua visão, doutor Paulo, que tem toda essa aproximação aí com Brasília e principalmente que é envolvido diretamente aí com o aspecto do Supremo Tribunal Federal, mesmo que essas denúncias sejam encaminhadas à PGR, à Procuradoria-Geral Eleitoral, quem haverá de julgar os ministros do Supremo? Não compete só ao Senado? Pelo princípio dos freios e contrapesos, a obrigação de pautar e de colocar um freio nos arroubos de ministros do STF é o Senado. Mas o Alexandre de Moraes ele está como ministro do TSE, então ele não está atrelado ao Senado na judicância lá no TSE. Certo. Entendeu? Uhum. Ele não é só ministro do STF, ou seja, ele agindo e atuando como ministro do STF. Ali ele está como presidente do TSE. É um tribunal superior, não é o Supremo Tribunal Federal. Então, ali cabe, inclusive, no meu entendimento, reclamação ao CNJ, e é isso que a gente está pensando também. Reclamação ao CNJ, ao Conselho da Magistratura Nacional e também a representação criminal contra ele, porque ele está cometendo crimes, sem sombra de dúvidas, crimes eleitorais, inclusive. Doutor, pois é, ele perguntar, esse processo eleitoral, desde o seu início até agora, não está maculado? Completamente. No meu entendimento, a minha opinião, ainda tem direito de dar opinião. Além disso, além de advogar, também sou jornalista, então eu tenho direito de opinião, a liberdade de imprensa, né, Domingos da Paz. Nós estamos aí vendo uma profissão de jornalista completamente capenga, ideológica e sem respeito algum pelos princípios do jornalismo, pelos princípios básicos, né, do direito de informar, e sim o direito de opinar, de dar sua opinião. Mas o sistema eleitoral em si era para ser um sistema até seguro, mas o problema não é o sistema, é quem opera o sistema. Esse é o problema, não é o sistema em si. O sistema até que pode ser confiável, mas as pessoas que estão ali operando o sistema não são, nenhum deles. Então é complicado. O presidente sempre fala que todos terão que jogar dentro das 4 linhas da Constituição, o que não se verificou até agora. Mas diante do comportamento da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
O doutor acredita que alguém ainda pode acreditar no que é julgado naquela corte com essa parcialidade? Não, o Supremo Tribunal Federal, na realidade, é um partido político, né? Ele é um quarto poder, ele não é um poder judiciário. Eu sempre digo que o STF é uma mistura do poder judiciário, do poder executivo e do poder legislativo, porque ele legisla, ele executa e ele julga. Então, assim, é algo sui generis, né? É como dizem o que é a OAB. É uma entidade sui generis, sem sexo, sem identidade, ou seja, é algo surreal. Então, essa questão sui generis é impressionante, porque o poder que foi dado pelo STF aí foi principalmente depois da ação penal lá do Mensalão, que foi quando deixamos de conhecer a escalação da seleção brasileira e passamos a conhecer a escalação do STF. Se você perguntar para mim hoje, Carlos, quem são os 11 jogadores da seleção brasileira, eu, sinceramente, eu desconheço, não tenho a mínima ideia. Eu sei só que tem um que é o Neymar, né? O resto, eu não sei nem quem é o técnico. Entendeu? Continua ainda o vermelhinho Tite. Ixi, então é o que não presta mesmo. Eu deixei de assistir futebol, rapaz, muito antes do 7-1 lá que eu torci para a Alemanha lá e falei que ia dar uma goleada e depois quiseram acabar comigo, porque realmente foi uma goleada. Mas muito antes, acho que a última Copa que eu vi foi em 2006, acho que foi em 2006, depois nunca mais. Não tive mais. 2006 e 2010. É para você ver o tanto que é irrelevante. O princípio da relevância, né? Agora, o ativismo judicial que o STF tem feito é o grande câncer do sistema e do Brasil. Chama-se ativismo judicial. E quem é o responsável disso? Aqueles 81 imbecis que estão lá no Senado Federal, principalmente um imbecil mor, que é o Rodrigo Pacheco, que é um covarde, um prevaricador, uma pessoa que não honra os votos que ele recebeu lá do povo mineiro. Então, lamento profundamente aí, você que é aí de Minas, que tem um cidadão desse como representante aí de Minas Gerais. Doutor, o doutor teve uma penalidade imposta pelo Alexandre de Moraes por excesso de recursos. Tem como falar um pouco sobre isso, doutor? Eu não entendi onde é que já se viu limitar os recursos legalmente previstos no nosso Código de Processo Penal, Civil ou Penal. Oi? Direito penal, você não tem limitação de recursos, você não tem... Você pode exercer o princípio mor da ampla defesa e contraditório. Não tem limitação. O X da questão é que no dia 19 de abril, um dia antes, horas antes lá do julgamento, e eu estava alertando ao ministro lá, o Xandão, o Todo-Poderoso, que o Xerxes, né, lá dos 300, que ele não poderia pautar o julgamento da ação penal porque existiam inúmeros recursos pendentes de julgamento. Até hoje tem recurso pendente de julgamento e a ação penal não foi julgada. Para você ver o quão foi aberrador juridicamente esse julgamento. Aí o que ele fez? Para tentar me impedir e para poder me confrontar, para mostrar quem manda, ele aplicou a multa porque eu fiz um embargo dos embargos. Por quê? Se você faz uma petição, eu fiz uma petição, uma delas, né? Foram 5. Eu fiz uma petição com 22 laudas. Aí ele me dá uma decisão assim, indefiro, ponto, publique-se em times. Meu Deus. Cara, mas como é que o cara me desrespeita a esse ponto de dar uma decisão com uma palavra? Aí eu falei, não, isso é um abuso. Aí eu fiz o embargo. Aí pegou e rejeitou os embargos, dizendo que eu queria modificar a decisão com recurso inapropriado. Aí eu peguei, e isso foi, aí já aumentou de uma palavra para meio parágrafo. Entendeu? Já aumentou, já melhorou. Aí eu fiz o embargo dos embargos, falei para ele, tá, agora você explica esse meio parágrafo aí. Aí, ao invés dele explicar o meio parágrafo, ele falou, não, eu vou aplicar uma multa nesse cara aqui, porque tá me enchendo o saco. E aí, foi R$2.000 por cada embargo. Agora,
Perguntar para mim quando é que eu vou pagar isso, aí é outra história, porque nem aqui, nem na China, esse cidadão vai ver um centavo no meu bolso. Isso é tal qual a decisão daquelas multas aplicadas ao Daniel Silveira. Não, você está falando das multas do Daniel não, ou das não, multas? Não, mas eu me refiro, ele também, desde quando ele pode ser multado se ele recebeu o perdão. Não, mas isso daí, você conhece aqueles meninos birrentos que fica na porta, que briga dentro da escola e depois sai correndo para contar para a mãe, fica de beijo? É isso. O cara perdeu. A ação penal nós vencemos, nós somos os vencidos vencedores, porque o revisor da ação penal, que é o Nunes Marques, ele julgou improcedente, ele foi com a defesa, a tese de defesa foi toda, sem nenhuma exceção, acolhida. E aí ele ficou putinho, e aí resolveu continuar aplicando as multas lá ao Daniel, mesmo tendo o indulto, né, a graça presidencial, concedido lá no dia 21 e publicado dia 22 de abril. Então, assim, o que ele está fazendo, eu diria que até a minha filha de 2 anos de idade sabe que é ilegal. Mas eu queria até descobrir qual era a universidade que esse cidadão se formou, porque eu quero passar longe, distante, léguas desse nome. Deve ser a PUC, né? Porque lá é um antro de esquerdista lá naquela instituição medíocre. Com certeza isso tudo é lamentável, porque se o presidente pede que todos... A USP. A USP, exatamente. Se o presidente pede que as pessoas voltem, né, que todo servidor público, principalmente o do Poder Judiciário, volte a ser enquadrado nas 4 linhas da Constituição, o problema não é voltar às 4 linhas da Constituição. O fato é que essa composição, com exceção do André Mendonça e do Nunes Marques, o resto está viciado. Carlos, literalmente. Você acha que existe 4 linhas, amigo? Acorda. Eles já romperam essas 4 linhas há muito tempo. Eu me refiro que 4 linhas. Não existe Constituição, existe um rolo de papel higiênico usado pelos 9,5 ou 10 ministros do Supremo. Tem um só, 1,5 que está respeitando algo da Constituição, que é o Nunes Marques inteiro, e meio André Mendonça, que foi uma decepção sem precedentes na história da República. Agora, para finalizar essa parte da campanha e da política e dos comentários, vencendo o Bolsonaro, diz que a esquerda vai infernizar o país. Vencendo a esquerda, o país se incendeia. Qual é a sua análise que o doutor faz pós-eleições a partir do dia 30? Ô, Carlos, a esquerda vai infernizar mais o quê? Se já é um inferno com esse bando de vagabundo. Vai infernizar o quê, cara? Como diz o ditado, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Tá, mas piorar o quê? Censura, violação a direitos e garantias fundamentais, preceitos fundamentais, desrespeito às pessoas, à figura pública, desrespeito à família, desrespeito... Cara, tá um caos. Eu fico me perguntando quando é que o meteoro vai descer na Terra para fazer como ele fez com os dinossauros. Eu estou só aguardando o dia. Olha, não está longe, doutor. Não está longe. Desse jeito como está vindo, não está longe. Meteoro. Doutor, pois aí eu faço uma outra pergunta. Ainda existe possibilidade, né, de enfrentar toda essa corte diante de tantas ilicitudes praticadas por um partido político chamado STF? Você vai o quê? Você pode repetir? Ainda dá para acreditar numa corte chamada STF, que se transformou num partido político? Não, dá se mudar aquela composição lá e aposentar lá uns... revogar a PEC da Bengala, que aí aposentava lá os 3, né? Então... Pois é, isso teria que fazer. Exatamente isso aí. Exatamente. E a nossa ADI, doutor Paulo, viu que nós mandamos essa semana? Nós temos agora 4 laudos grafotécnicos, 2 feitos pela ANB, um feito por um outro colega nosso e outro que veio daqueles autos do processo de Curitiba. Todos atestando que houve, que a assinatura constante naquela sanção presidencial da mensagem 512 ao Congresso Nacional
como sendo de Itamar Franco, submetido ao exame grafotécnico. Estes profissionais constataram de que aquela assinatura não pertence a Itamar Franco. Além disso, com todo esse processo da inexistência da personalidade jurídica da OAB, a ausência do respeito da Lei 12.605, que exige que os diplomas sejam remetidos, contendo a função, a expressão, a flexão de gênero do formado ou da formada, da profissão e do grau. Como podemos esperar que isso prospere, doutor, diante de toda essa situação que nós estamos enfrentando aí? Olha, o que é mais prudente, né, além da questão da saúde que eu tenho enfrentado, para você ter uma ideia, eu estou de atestado até hoje, de 17 a 24, do dia 17 até o dia 24, eu estou com um atestado aí de uma médica otorrino aí, para eu poder descansar. Putz, então aí, estamos te sequestrando aí. Não, eu não consegui muito descansar. No primeiro dia eu já desrespeitei já o atestado. Mas vamos aguardar passar o dia 30 para ver como é que vai ficar o país depois da eleição, para a gente tomar as providências aí. Eu dei minha palavra que eu iria propor essa ADI e a gente vai fazer isso. Tá. Recebesse o material todo encaminhado? Sim. Chegasse a ler o parecer técnico? Aí você me apertou sem abraçar, porque tem tanta coisa que eu deixei de fazer nesses dias aí. Eu imagino. Uma coisa foi realmente evitar de ler muito. Certo. Mas está lá. Eu vou esperar o compromisso que eu fiz e faço, esperar passar essa eleição aí eu retomar. Eu espero estar bem também, né, para poder... Claro, mas vai tá bem, se Deus quiser. O doutor Wilson Coreçava, ele também concorreu a deputado federal pelo estado de Minas Gerais, a deputado federal. E como todos sabem, o doutor Wilson Coreçava foi juiz federal no estado do Amapá, foi procurador em Brasília, né? Foi oficial de justiça lá muito no início da sua carreira, hoje apenas como advogado. E ele, inclusive, sugeriu que a ANP pensasse numa queixa-crime contra os responsáveis pelo exame de ordem, né, e principalmente pelas fraudes constatadas ao longo da existência dessa Lei 8.906, né, e entrar com uma ação indenizatória contra o Estado brasileiro por permitir tamanha afronta, né, ao impedimento do exercício profissional daqueles que são habilitados pelo diploma, como advogados que são e que não podem exercer a profissão. Ele, inclusive, fez todo o embasamento jurídico. Agora, com relação à queixa-crime, existe um outro problema, é nós sabermos quem foi o autor das fraudes, das assinaturas, né? E, para isso, nós teríamos que encaminhar ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, um pedido de investigação, instaurar um processo investigatório para apurar responsabilidades, quem foi que fraudou, porque é fraude, isso ninguém mais tem dúvida, que a assinatura da sanção da Lei 8.906 é fraude. E a partir daí, então, também instaurar uma queixa-crime para saber quem estava naquele gabinete, quem atuou ao tempo do Itamar Franco, né? E saber também, obviamente, quem foram os autores, ou o autor da assinatura da sanção presidencial. O que te parece essa seara, esse ambiente todo nesse enquadramento, inclusive invocando também o artigo 28 do Código da Lei de Introdução ao Direito Civil Brasileiro, né, que responsabiliza o agente público por danos causados a terceiros. O que te parece essa ideia? O Wilson, ele é bem combativo. Ele é uma pessoa, eu diria, meio doido, pro meu gosto. Assim, não, mas eu respeito, admiro a coragem dele. Não seria, foi brincadeira. Eu diria que ele é uma pessoa combativa e tenho admiração pelo trabalho dele, pela coragem, né? Até pela forma como ele age aí nas suas peças e tudo. Tem alguns grupos que eu estou com ele lá e ele sempre ativo e para frente, né? Mas essa questão
obviamente, essa questão da criminal, ela é importante. Eu entendo que a associação pode, ou seja, colocar em tese a investigação dos crimes que foram cometidos aí e procurar responsabilizar. E aí a questão maior é a segurança ou insegurança jurídica criada com esse fato, né? Uma lei que foi fraudada desde o início, e a gente sabe que esse vício formal aí de formal e material da lei é algo a ser discutido. Tem que pensar muito aí, tem que discutir bastante isso, Carlos. Principalmente porque ela retira a garantia de direito fundamental, que nem mesmo uma emenda à Constituição tendente a abolir pode ser editada, né? Nós sabemos disso. Então, de qualquer forma, a questão da ação penal e o processo investigatório, o pedido de investigação já foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República e também à Polícia Federal. A Polícia Federal disse em um expediente recebido pela ANB que ela estava encaminhando aquele expediente para o Ministério Público, para a Procuradoria. E a Procuradoria recebeu, isso faz 1 ano e meio, vai para 2 anos agora, sem que a gente tivesse qualquer tipo de resposta. Então, realmente é um ambiente difícil de se transitar, doutor, né? Não se obtém respostas para atacar a causa em sua essência. E isso nos causa um desconforto muito grande, porque você não tem por onde atacar, para que lado avançar. Então, é óbvio que isso nos causa um desconforto muito grande. Então, vamos ver. Doutora Léo, alguma observação com o doutor Paulo? Não, doutor Paulo, quanto à ADI que vai ser trabalhada aí, eu entendo que com essa reforma do Senado, e nós vamos ter muitas novidades e, com fé em Deus, o presidente vai ser reeleito, sim. E assim que ele for reeleito, eles tomarem posse, a partir, se eu não me engano, acho que é 23 de fevereiro de 2023, os senadores, os deputados, eu acredito que nós vamos ter bastante notícia com essa formação do STF. Além daqueles, né, com a PEC da Bengala, nós vamos ter aí também alguns pedidos, né, de impeachment que estão engavetados lá, que o senhor Rodrigo Pacheco, ele tem o rabo preso, né, então engaveta tudo. Eu acredito que nós vamos ter andamentos a partir de 2023 no Brasil. Quanto à questão da queixa-crime, eu entendo que o Estado é responsável e a própria OAB também é partícipe desse crime. Eu entendo que nós temos que entrar, sim, com uma denúncia na queixa-crime, porque nós temos a materialidade provada e, independente de quem foi ou não foi que cometeu na época do crime, é um crime continuado. Então, eu entendo que nós temos que ingressar com essa ação, sim, e pedir de pleno, entendeu? Por uma liminar, porque nós somos todos vítimas de um crime, impedidos de exercer a profissão, e como sempre nós dissemos, né? Profissão não tem marca e patente. Qualquer conselho de classe, entidade, representante, ela sendo de forma lícita, cabe a ela inscrever e fiscalizar a profissão. Jamais o impedimento de um exercício profissional. Mesmo que ela tivesse a sua existência jurídica de fato e não tivesse cometido esse crime, também não cabe aquele jabuti do artigo 8º de regulamentado improvimento. Eu desconheço que lei é essa, regulamentado improvimento de uma entidade sui generis, definida até a coluna do meio pelo STF, que nós sabemos que foi para poder manter todo esse crime. Não existe no ordenamento jurídico essa pessoa sui generis. Então, ao meu ver, eu entendo que cabe, sim, uma ação penal, cabe, sim, a queixa-crime, independente de quem cometeu ou deixou de cometer o crime na época dos fatos. Aí cabe o Estado e cabe a
própria OAB. Eles que respondam, porque eles são partícipes desse crime. Eles têm conhecimento do crime. E aí, doutor Paulo? Não, essa questão de saber, a questão do procedimento e do crime, isso aí não tenha dúvida, o estrago que essa fraude, isso que nós sabemos aí de que aconteceu lá, desde a assinatura, como é que foi a tramitação do PL, a forma como ele foi feito, as violações aos regimentos, ou seja, a gente sabe o tanto que foi prejudicial a todos os bacharéis do Brasil, todos. Ou seja, até 94 nós tínhamos lá aquela opção que não era a obrigatoriedade desse maldito exame arrecadador. E eu acho que isso é fundamental para que nós possamos trilhar os caminhos. Então, o que a gente tem que fazer? Aguardar esse turbilhão aí. Acabou de sair a decisão lá do ministro Alexandre de Moraes, diz que os documentos apresentados pelo presidente lá mostrando as 154 mil inserções a menos é apócrifo e que deu 24 horas para poder apresentar documentos sérios e sob pena de incorrer, inclusive, em crime eleitoral. Ou seja, olha só a situação que nós chegamos. Para o lado de lá, basta apresentar um printzinho vagabundo, mequetrefe, que já manda destruir, prender, jogar na senzala, jogar lá na masmorra. Agora, quando é do lado de cá, é isso. Ou seja, mais uma vez, estamos diante aí de... Esse sim é crime eleitoral, esse sim é crime, de outras formas. Então, esses crimes todos que a gente está vivendo, esse clima de tensão, de forte tensão, a gente precisa aguardar isso dar uma distensionada para poder tomar essas providências, porque senão vai ser um grito no meio do deserto, ou um grito no meio do universo aí. A gente precisa ter um pouco de tranquilidade para trabalhar. Mas é passível, é possível, e isso a gente vai discutindo aí com uma live específica, uma reunião específica para poder delimitar isso, tá? Não vai ser nesse momento que a gente vai ter uma decisão, sim, vamos fazer, não. Vamos esperar como é que vai ficar aí esse dia 30. Perfeito. Doutor Domingos da Paz, alguma pergunta para o doutor Paulo? Não, eu concordo com ele plenamente em tudo que disse e parabéns, doutor, que eu não sabia que o doutor era jornalista, né? Eu vou fazer já 52 anos de profissão. Nessa maratona, nos últimos tempos, eu estou vendo o Brasil caminhando com uma coisa estranha, que nunca se viu nada igual, né? Então, é terrível você viver no Brasil hoje, que não tem a mínima segurança jurídica em nada. E, como jornalista, eu passei por uma crise em São Paulo, onde eu digladiei. Não é digladiar, digladier. Digladiar é descer aos baixos infernos do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde eu briguei diretamente com o presidente do tribunal na época, o vice-presidente, o corregedor-geral, ou seja, a cúpula do TJ avançou em cima de mim, isso está no meu site particular, e eu tive que fazer uma edição especial e coloquei a cara dos 3 animais na frente do jornal. E fui na porta do Tribunal de Justiça e fiz do jornal um panfletei 100 mil jornais. Imediatamente, esses cães se aposentaram, né? Porque o prêmio deles é aposentadoria. E foi uma época terrível na minha vida, como jornalista profissional. Ninguém se levantou a meu favor. Ninguém. Pedi socorro, ninguém se levantou. E hoje eu assisto de camarote aquilo que eu passei em 2006 e eu estou assistindo hoje. O avanço dessa sistemática jurídica em cima do jornalismo. O jornalismo hoje padece e é terrível. Então eu quero fazer aqui, doutor Carlos, se me permite,
4 considerações importantes. 4 considerações importantes, quiçá muito importante. Por exemplo, o que está acontecendo hoje no Brasil com referência aos mandos e desmandos do TSE. Ora, eu fiz pós-graduação em Direito Eleitoral. E eu aprendi na pós-graduação que o TSE é um tribunal administrativo. Simplesmente um tribunal administrativo. Isso eu aprendi em pós-graduação. E é isso, desculpa só fazer um comentário. É isso que eu acho que o doutor Paulo estava se referindo há pouco. Uma coisa é estar no TSE e outra coisa é estar no STF, né? Isso, exatamente. Então, o TSE, quando eu fiz a pós-graduação, eu aprendi que o TSE é o Supremo Tribunal Federal, mas o quê? Administrativo das eleições. Não tem essa prerrogativa que o cara está inventando. Né? Agora, vou mais além. Vamos concluir um pensamento aqui exato. Olha, o artigo 220 da Constituição, ela se refere a uma coisa sensacional. E eu sempre pautei por isso em minhas brigas contra o pessoal do TJ de São Paulo, eu sempre aleguei isso aqui. Então, o artigo 220 diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado ou disposto nessa Constituição. Parágrafo primeiro. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, o inciso 6, o inciso 4, 5, 10, 13 e 14. Então, veja, esse é o primeiro impacto, a Constituição do Brasil. Eu sou de uma época, eu comecei o jornalismo em 1971, abril de 1971. Não existia lei para a criação de faculdade, não existia faculdade de jornalismo. Então, eu sou da época do Boris Casoy e de outros jornalistas daquela época. O Paulo Alceu aí do Rio Grande do Sul. Então, o que ocorre? Você tem uma lei máxima, que é exatamente a Constituição Federal. Aí você tem, dentro disso, você tem em 2006 a criação da DPF 130, que proíbe qualquer tipo de proibição com referência à liberdade de manifestação do pensamento. A DPF, ela ocorreu em 2006, e o relator era o Aires Brito. Bom, aí depois foi criada também aí a lei 9.504. Presta bem atenção, 9.504. Essa lei eleitoral, né? É uma lei eleitoral. Foi criada essa lei. Essa lei, ela foi criada exatamente no seu artigo 105 diz o seguinte: em matéria eleitoral não são aplicáveis os procedimentos previstos na lei 7.347 de 24 de julho de 2008. Ou seja, esse artigo diz, até o dia 5 de março do ano eleitoral, então até o dia 5, esse ano, 2022, até o dia 5 de março, é o que diz o artigo 105 dessa lei. O Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restrição e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas na lei, poderá expedir todas as suas instruções necessárias para a sua execução, que é um tribunal administrativo, ouvidos previamente em audiência pública os delegados e representantes dos partidos. Então, veja bem, nós temos aí a Constituição Federal que proíbe qualquer cerceamento na livre do pensamento. Depois nós temos a lei eleitoral. Essa é uma lei eleitoral de 97, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça... 97 ou 96? É 96, doutor? 97. É 97 ou 96? 97. Mas não importa. Então, aí o que ocorre? Você tem aí exatamente a condição de você ter aí 97. Então, você tem aí um artigo de lei que trata exclusivamente do eleitoral, que diz esse artigo que até o dia 5 de março ele pode fazer a resolução, o TSE,
como tribunal superior administrativo das eleições, ele pode fazer a resolução que também não é criar a resolução, é fazer a resolução dentro da lei. É o que diz o artigo 105. Regulamentar um artigo de lei. É exatamente o contrário. Na verdade, é isso, né? Acho que é então, regulamentar um dispositivo de lei. Mas não pode, até o dia 5 de março, é o que diz a lei. Depois não pode mais. Agora, então, isso é uma aberração, né? Eu vou concluir. Depois nós temos, em 2018, o ADI 4451. O que esse ADI fala? Olha só. Liberdade de expressão e pluralismo de ideias, valores estruturantes do sistema democrático, inconstitucionalidade de dispositivos normativos que estabelecem prévia ingerência estatal no direito de criticar durante o processo eleitoral, proteção constitucional às manifestações de opiniões dos meios de comunicação e a liberdade de criação humorística. Primeiro, a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois este constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é o valor estruturante para salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamento e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas e agentes públicos, no sentido de garantir real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação pragmática da liberdade de expressão e mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como os não compartilhados pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Fechando. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 da parte impugnada do artigo 45 da Lei 9.504, que é essa que eu li lá. Doutor Domingos, só um minutinho. Só um tempo. Dá para ler aqui? CFFSP 90. Sabe o que é isso? Até 1988, tudo isso era muito lindo, muito maravilhoso. A partir de 1990, a Constituição é essa, doutor Domingos. Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. Então, nós estamos numa guerra, não é uma guerra para peixe pequeno, nós sabemos disso, esse aparelhamento que ocorreu desde 1990. Então, agora é tudo ou nada, nós vamos para cima do tudo ou nada, porque nós não vamos nos dobrar a esses criminosos comunistas que estão no aparelhamento. Deixa o doutor Domingos concluir. Olha, o artigo 220 da Constituição Federal, mais o artigo 105 da Lei 9.504, de 97, mais a DPF 130, de 2006, e a DI 4451, que eu li agora, a sua emenda, adivinha quem é o relator da ADI 4451? Alexandre de Moraes. Exatamente. E ele, nessa estupidez, faz agora o quê? Cria uma resolução para cercear o direito da livre manifestação nos meios de comunicação social, que é a Jovem Pan.
Então, veja... Aí a Brasil Paralelo. A censura prévia também da Brasil Paralelo. Entendeu? Então, veja bem, eu estou vivendo, 68 anos, 52 de profissão de jornalista, eu estou vivendo tempos estranhos, tempos de trevas. O que acontece? Como diz o doutor Paulo Faria, vamos esperar o resultado do dia 30? Deu o resultado. E eu tenho certeza absoluta que Deus existe e que esse resultado vai ser favorável à família brasileira. Aí é hora de fazer o quê? Caça às bruxas. Caça às bruxas. Está aqui, ó. Artigo 220, a Lei 9.504, o ADI 4451 e a DPF 120. Meu, não precisa mais nada. Isso aqui é o suficiente. Pois é, doutor Paulo. Que esse tribunal superior eleitoral, que é um tribunal administrativo, ele não tem força de lei. Não tem força de lei para mandar prender ninguém. Não tem força de lei para criar nenhuma lei. Acabou, meu. Acabou a brincadeira. Acabou a patifaria. É isso que eu queria perguntar para o doutor Paulo, antes de passar para o doutor Robson, que no ambiente dessas legislações todas, tanto é que diz que lá na Constituição Federal, que toda regra eleitoral tem que ser publicada 1 ano antes, não podendo ser alterada depois disso, doutor Paulo. Então, quer dizer, mais uma vez estamos verificando que a Constituição realmente é um papelucho, não é mais uma regra de regulamentar uma entidade civil. Eu sempre digo que a Constituição hoje é uma folha de papel higiênico, usada. Então, por algum daqueles... Deixa para lá. O artigo 105, inciso 3, ou parágrafo 3º da Lei 9.504, que o Domingos falou, diz que qualquer alteração, qualquer resolução feita pelo TSE tem que ser feita e publicada até o dia 5 de março do ano da eleição. Então, agora, nós estamos aí desde o dia 20 com uma resolução que deu superpoderes para o TSE. Eles mesmos aprovaram uma resolução para eles, excluindo o Ministério Público da opinião. O Ministério Público não precisa mais dar opinião, não. A opinião lá é só do Alexandre de Moraes, mais os outros 6. Então, essa conduta delituosa, né, que eu sempre digo, é passível, inclusive, de... Pena que não existe aqui no Brasil prisão perpétua, né? Porque isso era caso de prisão perpétua. Então, a lei, ela vale só para um lado. Aquele artigo 5º que diz todos são iguais perante a lei é balela, é conversa fiada. Mentira. Não tem. Com essa corte... Doutor Robson, algum questionamento para o doutor Paulo? O desse aqui vale, ó. É dessa aqui que está valendo. Doutor Robson. Doutor Paulo, primeiro, eu fiquei feliz que o senhor tenha conseguido ficar como suplente e a gente vai tentar, na próxima vez, colocar o senhor lá diretamente no Congresso, que a gente precisa de pessoas como o senhor lá. Porque na advocacia, os advogados estão perdendo a sua utilidade. O senhor vai ser mais útil lá no Congresso, obrigando o cumprimento da lei. Quando a gente fica falando sobre Constituição e que ela não vale mais, a gente tem que procurar a origem dessa conversa. Tem um livro o senhor já deve ter lido, Direito Constitucional do Barroso, onde ele diz que a constitucionalização do direito retira da maioria determinadas decisões fundamentais. Ora, ele assume no livro, né, que a minoria é que vai comandar. Não vale mais o direito da maioria. A constitucionalização retira da maioria a capacidade de tomar decisões. Literalmente está escrito, a constitucionalização retira determinadas decisões fundamentais do âmbito de disposição das maiorias. Isso é um discurso de ditador, né? Então, através dessa constitucionalização do direito, que é tornar princípios e conceitos vagos em lei, né, e até o texto literal da lei perde a sua essência,
a lei passa a ser aquilo que o juiz interpreta e não o que está escrito, aí que o direito se tornou uma bagunça, né? Nós deixamos de ser um Estado normal, um Estado de direito, para se tornar uma coisa que não é nem um caos, não é anarquia, e não é república, não é monarquia, não é nada, é um caos, uma bagunça generalizada, né? O advogado que estuda e que tenta argumentar com os princípios do direito, né, que ele aprendeu na faculdade, não tem chance, porque ele sempre tem um argumento subjetivo, né, que derruba qualquer advogado. Nós não temos mais aquele princípio da legalidade, né, da lei escrita. Então, essa baderna que nós estamos vendo e que tornou a Constituição um rolo de papel higiênico, ela vem desse tipo de conceito, que o Barroso, o Alexandre de Moraes também tem um livro, eles colocam isso dentro da faculdade e doutrinam os estudantes a saírem da faculdade aceitando essa coisa bizarra como natural. Dr. Robson, o Dr. Paulo tem que sair às 21h40, né? Então, quando nós pudermos ser um pouco objetivo, para aproveitar um pouco mais essa participação dele, explorar um pouco mais a presença do Dr. Paulo em nossa live de hoje. Então, seria interessante se nós sermos um pouco objetivo nas questões, e aí depois de liberado, nós seguimos em frente. Então, só para finalizar, quando a gente for falar sobre a busca dos culpados por essa falsificação que foi feita ali naquele projeto, a gente tem que lembrar quem foi que assinou esse projeto, quem que fez. Nós temos a lista, se não me engano, de 72 nomes, né? Então, os autores dessa falsificação são pessoas conhecidas, têm nome conhecido, dentre eles o José Dirceu, José Genuíno, Benedita da Silva e outros. E a maioria, eu acho que não todos, eu acredito que estão vivos e ainda podem ser processados pelo crime que cometeram. Quem cometeu o crime foram os membros da comissão, né? Então, futuramente a gente precisa discutir sobre este assunto, né? Ainda tem mais termos que nós precisamos falar sobre esta falsificação, sobre o regimento interno da Câmara, que essa fraude continua sendo praticada ainda hoje, né? Então, é só agradecer ao senhor pelo seu trabalho, né? E tem muita coisa ainda que a gente precisa continuar fazendo. Mas obrigado e parabéns pela sua eleição aí. Doutor Paulo. Doutor Paulo. Antes de passar para o doutor Maurício, quer responder ao doutor Robson? Olha, eu concordo em gênero, número e grau, doutor Robson. Acho que a única coisa que nós temos que ter a cautela e o cuidado a forma como nós vamos questionar e encontrar os culpados para isso daí, ou seja, pelo menos instigar a Procuradoria-Geral, os órgãos de fiscalização, né, nos casos dessa questão de falsificação, para ter que ter muita cautela e muito cuidado. Então, tem que vamos analisar bem detidamente o que nós temos para poder tomar as medidas corretas. Eu já disse ao Carlos que essa empreitada aí a gente vai caminhar, eu vou ajudar sempre, né? E vamos só aguardar esse 30 de outubro, a reeleição do nosso presidente, para a gente voltar a conversar e falar sobre isso daí, né? Com ações concretas mesmo, não só lives ou discussões, mas coisa concreta mesmo. Perfeito. Doutor Maurício, 2 minutinhos para o seu questionamento, o seu comentário com o doutor Paulo. Está fechado, o microfone fechado, doutor. Tinha um barulho aqui, eu fechei. Está escutando agora, ok? Perfeito. Doutor Paulo, veja bem, né? Como são as coisas no país. Corroboro até com o que o doutor Domingos da Paz disse, que nós estamos vivendo tempos estranhos, tenebrosos, tempos sombrios, né? Dada a circunstância do que vem acontecendo e as decisões que se toma de uma corte que deveria dar o exemplo a todo o país, não só ao país, ao mundo. Hoje, inclusive, né, acho que ontem e hoje saiu até uma notícia do
salvo melhor juízo, acho que foi do New York Times, né? O jornal americano, falando da questão do que vem acontecendo no Brasil em relação a um homem, a uma pessoa dando decisões monocráticas, sem qualquer fundamento e ainda impondo determinadas coisas no país. Veja bem, inclusive, até lendo várias reportagens e vendo a situação de que a corda, ela arrebentou. Alguns dizem que ainda a corda aqui está esticando. Não, a corda arrebentou. Nós temos um Senado, doutor Paulo, que, infelizmente, deveria fazer o papel dele, prevarica, não faz. Então, assim, até pergunto para o doutor, neste caso, para onde correr? Se nós não temos, se a corda arrebentou, quem deveria ter o freios e contrapesos seria o Senado. Este queda-se, simplesmente não faz o seu dever de casa. Então, nós temos um Estado hoje praticamente subjugado. O que o doutor tem para falar sobre essa situação? Meu caro Maurício, a gente tem que correr para a urna dia 30. O primeiro passo aí é correr para a urna. Converter aí cada um e saber quem é o isentão e um comunista, para ver se consegue convencer um comunista e não um tijolo, né? Para votar no dia 30 no presidente Bolsonaro, para a gente mudar essa situação. O Congresso do ano que vem já vai estar bem diferente, porque ele está bem mais conservador do que o atual. Doutor Paulo, só uma questãozinha. Sabe o que mais me impressiona nisso tudo, nessa questão das eleições? A população que vai votar no candidato daquela instituição, sabendo que ele teve 3 condenações em 3 colegiados, um juiz monocrático, portanto, vários juízes, né? Ele nem em nenhuma hipótese ele foi absolvido de qualquer, ele foi descondenado, né, por uma filigrana jurídica, e os processos dele deveriam de prosseguir em primeiro grau, mas aí existe o problema da prescrição. Mas o que me impressiona é que tem pessoas intelectuais em nosso meio que votam nesse tipo de pessoa, que quer censurar a mídia, né, que quer colocar um freio nas redes sociais, que quer... Como é possível aceitar esse tipo de doença psicótica, doutor? Pelo amor de Deus. Isso daí eu entendo que deve ser as vacinas, esses experimentos aí que prejudicou o cérebro dessas pessoas. Aí, porque é o seguinte, nós temos neurônios, né? E aí... Pelo amor de Deus, né? O comunista já não tem muito neurônio. Aí o que sobrou, murchou, encolheu, ficou petrificado. Então é isso, a gente tem que levar em consideração que essas antas aí tomaram esses medicamentos aí. Doutor, e o pior... E aí murcharam o cérebro, e por isso que não conseguem pensar. Principalmente eu vejo professor universitário, eu digo que é universitário, porque alguém que vota no PT é jumento, otário e gosta de sofrer. Por isso que quando eu vejo um pobre vindo à minha frente pedindo ajuda, eu ignoro. Eu não vou mais ajudar essas pessoas. Porque essas pessoas é que estão lascando o Brasil, entregando aí na mão de bandido. Eu não vou aceitar bandido ditar regra para mim, não, meu amigo. Você pode ter certeza absoluta que eu vou lutar até o fim. Doutor, só uma Maurício, coisinha rápida até. Esses dias, inclusive, estava eu no centro da cidade, aqui de São Paulo, me deparei com uma situação, para mim, teratológica. É bizarra, mais do que qualquer outra coisa em se tratando do nosso direito, tá? A Universidade de São Paulo dando guarida, fazendo uma festa, né, regada a várias coisas que eu não vou citar aqui, tá? Dando guarida, inclusive, ao pessoal lá da bandeira vermelha, sabe? Usando a faculdade, a instituição, para esse fim. Isso, para mim, doutor, é tão inadmissível quanto ter pessoas do direito que desconheceram o direito, né? Desconhece, na verdade, o direito, fazer esse papelão e estar nessa posição. Doutor Paulo, ok, muito bem, eu entendo, o doutor Paulo está dizendo que depois
das eleições, marcamos outro e seguimos a discussão com relação à ADI também. Eu quero, antes de mais nada, externar em meu nome, em nome de toda essa equipe desse painel, em todos os filiados, nossos internautas que nos acompanharam essa noite, eu quero te agradecer de coração. Eu sei que tu estás numa situação fragilizada pela tua saúde e que tu também tem os teus compromissos, mas eu quero te dizer... Coitado, é pela madrugada, né? Então, eu quero dizer o quanto nós nos solidarizamos, né? E agradecemos muito, fizemos muito pouco, meu Deus, isso tudo, só isso aí, doutor? É só isso? Jesus amado, Jesus amado. Então, desejamos que o doutor se recupere prontamente. Olha aí, ó, olha só. Olha só. E desejamos que o doutor se recupere, né, e volte logo bem melhor da saúde, e que possamos, depois do dia 30, começar a trabalhar a nossa ADI para finalmente buscar o fim dessa excrescência da Lei 8.906 de 94. Quiçá tenhamos a esperança em breve que essa PEC da Bengala também seja revogada. Aí ficamos com uma Corte de Justiça Constitucional à altura do Brasil. Então, muito obrigado, doutor Paulo, por estar aqui conosco hoje, em nome do doutor Domingos, o doutor Maurício, o doutor Robson Ramos, que já se expressou, a doutora Léo, e todos os internautas, gratidão. Muito obrigado por estar aqui conosco, e aqui tem soldados leais dessa causa tão importante que é a do direito e da justiça. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos que estão aí até agora, quase 9h39 da noite aí. É com pesar que eu deixo aí a bancada, mas continuem aí a dar alegria para esse pessoal aí, para esse povo aí, maravilhoso. Todos os bacharéis, todos os advogados. E depois da eleição a gente retorna esse assunto aí, mas de forma mais incisiva para poder já tomar as providências aí, para a gente caminhar, tá bom? Um abraço a todos vocês e obrigado, né? Se cuida, doutor Paulo, se cuida, Oi? viu? Meu sogro tinha problema de labirintite, alimentação também, se cuida também com a alimentação, tá? Doutor Domingos da Paz também está com uma farmácia aí. A questão de 2 meses atrás aí, o doutor Carlos sabe também o que eu passei aqui. Eu também entrei na farmácia, viu? Eu não comentei nada, não, o doutor Carlos sabe. Eu também entrei na farmácia. Mas o problema, nós temos que analisar o seguinte: depois que a gente passa de umas certas florzinhas, a gente começa a entrar na fase do junta, né? Então, mas se cuida, doutor Paulo, fique com Deus. Deus te abençoe, tá? E muito obrigada por tudo. Valeu, doutor Paulo, gratidão, muito obrigado mais uma vez. E só uma perguntinha final: o que vai dar em Goiás? Em quê? Nas eleições. Bolsonaro? Vai dar 55-45, porque tem 45% de otário aqui em Goiás também. Tá bom, doutor. Que tem, esses jumentos são tão burros que não sabem que até o agro, eles são contra o agro, né? Até para essa corja comer capim, depende do agro. Né? Pois é. Para ver, inclusive, a Simone Tebet, né? Tu vê que mulher... Não. Vai aumentar. Vai piorar minha labirintite. Boa noite para você. Tá bom, boa noite, um abraço, doutor. Muito obrigado por todo o seu carinho. Voltamos depois das eleições. Boa eleição, dia 30. É isso, gente. Nosso tempo também se esgotou, então desculpa, gente, hoje, mas nós tínhamos que aproveitar bastante a presença do doutor Paulo também, em razão de que nós estamos aguardando com muita ansiedade essa edição da ADI, envolvendo a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia no Brasil. E de maneiras assim que nós vamos para as considerações, doutor Robson, doutor Maurício, doutor Domingos, doutora Léo, as considerações de cada um. E eu queria aqui também apresentar as questões dos tribunais regionais federais, mas o expediente todo foi encaminhado. Está tudo pronto agora, nós só esperar os tribunais se manifestar. Né? Então nós não temos mais o que fazer senão provocar, quiçá depois das eleições, mas neste momento a ANB tomou todas as medidas que precisavam ser tomadas. Né? Foi encaminhado o expediente para registro de protocolo, né? E estamos agora esperando os tribunais se manifestar com relação à
participação e assinatura digital junto àqueles órgãos regionais. Negócio agora aguardar. E cada semana é uma semana de novas expectativas. Com relação ao direito de petição, já falamos isso aqui, eu acho que virá algo muito interessante depois das eleições. Então, para cada um minutinho para as considerações finais, doutora Leonice, doutor Domingos, doutor Maurício e doutor Robson. Começamos pelo doutor Robson. Eu gostei bastante da participação do doutor Paulo, né? Informou bastante novidade para a gente. E agora só resta para a gente, né? Rezar bastante para que a gente consiga ter sucesso no dia 30. De resto, o que nós tínhamos que fazer, já fizemos e em relação à eleição, continuamos fazendo, mas vamos torcer para Deus e orar para Deus proteger o nosso país, que é disso que a gente precisa no momento. Perfeito. Muito obrigado, doutor Robson, mais uma vez por integrar essa seleta bancada da ANB nesse dia de hoje, importante para todos nós, em razão de que estamos a uma semana das eleições, e nós realmente não podemos abrir mão desse combate do bem, de combater pelo bem o mal. Doutora Léo, um minutinho. Só quero agradecer a todos por mais essa live, e que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar sim lutando, a ANB está fazendo os trabalhos que cabem nesse momento, já foi encaminhado, temos que aguardar só retorno agora. A certificação do ICP Brasil da CNPJ da ANB já foi feita, já foi oficializada, agora ela está fazendo os requerimentos e pedido do cadastro dela junto aos tribunais, e assim que nós já tivermos retorno, aí nós iremos partir para o próximo passo. Agora... Semana que vem vai ter o despacho do próximo lote das carteiras, né? Estamos aguardando, inclusive já foi o lote também da carteira porta-documento para produção, né, daqueles que adquiriram a carteira antes. Semana que vem nós vamos estar aí enviando a carteira da ANB com o Brasil, né, com o brasão da República do Brasil, porque a partir de segunda-feira a nossa live vai ser comemorativa. Isso aí. Então tá. Aqui, tá. Valeu, que doutor. Deus abençoe a todos, que fiquem com Deus e que tenham uma excelente semana. Valeu, e doutora. Domingo, vamos lá, firme e forte, 22 na cabeça e São Paulo 10. É isso aí. Maravilha. Doutor Domingos da Paz, meu irmão. A palavra é sua, um minutinho para suas considerações. Cada live é uma lição. Cada lição, exemplos, né? Eu acho que estamos trilhando no caminho certo. Acredito, né? E parabenizar a bancada aqui, né? Que cada dia ou cada noite a gente se fortalece muito mais com as benzeduras das sábias palavras que vêm de encontro com a nossa luta, com a nossa, né, a nossa batalha contra o mal. Não esquecendo que domingo é dia de mudar os destinos do país para melhor, tá certo? Para melhor. Eu não vou falar dos eleitores do outro lado, porque eu não considero eleitores, eu considero cúmplices. Lá tem cúmplices, então a gente não pode mexer com cúmplices, comparsas, né? Então, mas eu estou falando do pessoal do bem. E o pessoal do bem é muito maior do que se imagina. Muito maior do que se imagina. Só peço a Deus que abençoe o Brasil, que abençoe a todos nós, para que possamos continuar trilhando no caminho do bem. O mal tem que ser afastado, completamente. Fique com Deus, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe todos no dia da eleição, dia 30, como disse a doutora Leonice, 22 e 10 em São Paulo. Maravilha. Doutor Maurício. Bom, eu mais uma vez agradeço, e dessa vez conseguimos, né, doutor Carlos? Dessa vez, hoje eu estava em casa, não estava na rua, nem no transporte, conseguimos aí poder participar dessa honrosa live, participar com os doutores. Foi uma honra muito grande e eu agradeço mais uma vez a todos da bancada,
Agradeço a todos os inscritos aqui do canal e quero dizer o seguinte, uma semana decisiva, uma semana que não será fácil, inclusive, né, não tenho essa farmácia como vi dos doutores, mas tem uma mini farmácia aqui também, porque essa semana eu estou até um pouco combatido aí, dada a circunstância da ansiedade e toda a adrenalina aí que a gente está passando. Até mesmo o meu canal, para poder ajudar, nem que seja 0,001%, nós estamos fazendo live aí praticamente quase todos os dias. Passa o endereço do seu canal aí, doutora. Passo sim. O canal é o canal Maurício Rabelo, eu vou colocar. Tá? Então, assim, nós estamos praticamente, doutores, há uma semana da eleição, e estamos, e eu digo aos doutores, eu, particularmente, hoje eu estou um pouco aí combalido também, né? Estou meio... minha imunidade está baixa, dada toda essa ansiedade, toda essa perspectiva, mas eu tenho a mais absoluta certeza que nós iremos vencer, sim. Com toda essa luta, nós iremos vencer. Tá? Inclusive, esses dias eu tive 8 horas de live acompanhando a super live do presidente da República. Nós iremos vencer. Tarcísio aqui em São Paulo, 10 e Bolsonaro 22. No dia 30/10, Tarcísio, 22, Bolsonaro. Eu vou pedir vênia aos nossos internautas e à bancada seleta. Posso rodar um videozinho aqui? Claro, doutor. Então vamos rodar um videozinho aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver se nós achamos aqui. É a campanha. A campanha do propaganda. Não está aqui, não. Não está aqui. Deixa-me ver aqui. Realmente o vídeo não foi salvo, mas que pena. Mas enfim, vamos rodar ele. Assim, olha, dia 30, digita, 22. Isso digita, aí. confirma 22. Volta, Maravilha. Tá bom. Então, se você gostou da live, dê seu joinha, inscreva-se no canal, para nós é muito importante, para que o YouTube saiba que o conteúdo aqui discutido é de relevância e importância para todos nós da comunidade jurídica, da advocacia e para o país. Aos nossos queridos internautas que estão nos assistindo, nos acompanhando, nossa gratidão, muito obrigado. E àqueles que ainda vão assistir, compartilhe, dê seu joinha, é muito importante para todos nós. A todos, a essa bancada maravilhosa, seleta, com tanto carinho, renda aqui a minha homenagem. E aos nossos internautas, nosso muito boa noite, nosso abraço. E dia 30, 22, para uma América justa, fraterna e, acima de tudo, próspera. Porque não se elege apenas um presidente. Vamos eleger um regime para os próximos 100 anos. Que Deus os abençoe. Gente, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta nesse canal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Abraço.